Você já tem todos os pincéis que você precisa pra se maquiar aí na sua casa, eu tenho certeza. Mas hoje eu vou te mostrar exatamente pra que serve cada um e como usar eles de forma bem prática. O primeiro pincel é de base e eu também uso ele pra aplicar o corretivo. É esse pincel aqui, o Kabuki. Todo mundo tem um pincel desse aqui em casa. Na minha opinião, pra aplicação de base, o pincel deixa um acabamento muito mais bonito, muito mais natural. E o que eu faço normalmente é aplicar a base e dar batidinhas nessa região aqui central. Depois eu vou espalhando com bastante delicadeza essa base no restante do rosto, realmente esfumando ela, sem medo de ser feliz. Pra ser bem prática, depois eu aplico o corretivo aqui nessa região da olheira e vou dando batidinhas também com o mesmo pincel. É importante que o pincel seja bem macio, ele não pode pinicar na sua pele. E também é muito importante que ele seja pequeno. Essa história de usar pincel grande, comprar aqueles pincéisões enormes pra aplicar maquiagem no rosto não faz sentido nenhum, gente. Nosso rosto ele é pequeno, da maioria das pessoas, pelo menos. E o pincel, ele precisa caber na região que você quer aplicar o produto. Não adianta eu usar um pincel de corretivo que vai aplicar produto em toda essa região porque ele é enorme. Eu quero aplicar somente nessa região aqui debaixo dos olhos. Então, realmente, um pincel pequeno e um pincel bem macio é tudo que você precisa. O segundo pincel que eu quero mostrar pra vocês é o pincel de blush. Ele segue essa mesma linha de raciocínio de um pincel que tem as cerdas bem macias e que seja pequeno. O meu pincel preferido para aplicar blush é este daqui. Eu não vou ficar falando nomes de marcas nem numerações aqui, o importante é que você entenda como é este pincel. Ele é um pincel um pouquinho mais longo, um pouquinho aberto, né? É o famoso pincel de blush mesmo, mas perceba a diferença desse pincel aqui que é muito maior. Eu praticamente não uso esse pincel aqui. Ele também é considerado um pincel de blush, mas veja só a diferença do tamanho dos dois, né? Esse daqui ele é muito menor. Por quê? A gente vai querer aplicar blush nessa maçã aqui do rosto. E é muito importante que esse blush ele esteja muito bem esfumado. Eu vou mostrar pra vocês. Com o blush aqui da Rare Beauty, eu amo esse blush, ele é líquido. Eu gosto muito de aplicar ele com esse pincel. Coloco ele aqui na minha mão. Nunca aplico ele assim direto no rosto, porque eu acho que ele dá aquela bela de uma chinelada. Então eu prefiro aplicar aqui na minha mão e esfumar bem aqui no pincel, olha só, pra ele não ficar com nenhuma marcação. E aí essa região aqui da bochechinha, né, da maçã do rosto, ela é uma região pequena no nosso rosto e a gente quer deixar esse blush bem esfumado. Então a gente vai depositar esse blush sem movimentar muito. Primeiro a gente deposita sem movimentar, eu vou chegar um pouquinho mais perto. A gente deposita sem movimentar. E percebe que se esse pincel fosse muito maior do que ele realmente é, ele ia pegar uma área muito maior do rosto e aí fica muito fácil de errar e você aplicar um blush aqui na área das olheiras ou acabar descendo muito esse blush. Então a gente vai realmente aplicar, olha, no mesmo local. E agora que eu tenho o produto aqui é que eu vou dar essa leve esfumada. Eu gosto de fazer esse movimento aqui circular ao redor, mas perceba que tipo, eu não saio muito dessa região da maçã do meu rosto. E isso só é possível porque eu tenho um pincel pequenininho. Agora vamos falar do pincel de contorno. Muita gente tem pavor do contorno, na verdade, porque não consegue fazer, sente que o rosto fica manchado. Eu super entendo e eu acho que uma das principais dificuldades de aplicar o contorno realmente é por conta do pincel. Às vezes você aplica com esponjinha direto também e isso realmente faz com que o seu contorno possa manchar. Eu gosto muito de usar esse pincel aqui, que ele é um pincel chanfrado, mas ele é bem macio. Os pincéis de pele costumam ser pincéis mais macios mesmo, eles não podem ser duros, não podem pinicar para realmente deixar o esfumado do rosto bem mais natural e bem mais fácil de fazer. Eu gosto de usar esse pincelzinho aqui, olha, e perceba que ele também é bem achatadinho, porque ele cabe exatamente nessa região aqui, onde a gente aplica o nosso contorno, olha. Como ele já tem esse formato, fica muito mais fácil de você simplesmente fazer essas batidinhas aqui, seguindo o formato do seu rosto, de acordo aqui com o formato também do pincel. Gente, pincel pra olho, vamos lá. Pincel pra olho não precisa de tanta especificidade, entendeu? Pincel pra olho são dois que eu gosto muito. Este daqui, ele é um pincel bem fofinho, as cerdas são maiores, ele é um pouquinho mais longo e eu uso ele pra esfumar toda a extensão aqui dos olhos. Vou fazer uma sombra, por exemplo, e vou fazer um esfumado simples. Esse pincel aqui já é bem útil.
Agora, se eu quiser esfumar, por exemplo, um delineado, eu preciso de um esfumado que seja um pouquinho mais assim, detalhado, um pouquinho mais perto ali da rente à raiz dos cílios, alguma coisa assim, eu prefiro este pincel aqui, que ele tem um formatinho de gota, tá vendo? Ele é um pouquinho mais firme, ele continua sendo muito macio, mas ele tem esse formatinho de gota, ele é um pouquinho mais firme. E isso permite que eu mantenha o esfumado bem certinho, ele não vai espalhar tanto esse produto no meu esfumado. Eu gosto bastante dele também. E por último vem o terror de todo mundo que tá aprendendo a se maquiar, que é o pincel para delineado. E sim, você precisa de um pincel para delineado. Você tentar fazer um delineado com um aplicador que vem ali no produto costuma dar errado. O pincel que eu uso pra fazer delineado, que eu acho que é o mais fácil de todos, é este pincel chanfradinho aqui, bem fininho, ele tem as cerdas bem durinhas e ele realmente vai trazer bastante precisão e facilitar muito na hora de fazer o seu delineado. Dei um zoom aqui, eu costumo dar até uma puxadinha nele, assim, pra ele ficar bem fininho mesmo. Pega um delineador. Esse daqui é o BT Velvet Preto, da Bruna Tavares. Eu gosto de usar ele muito como delineador. Achei ele bem prático também. E percebam a facilidade que é aplicar, fazer um delineado bem rente aos cílios com este pincel. Ele é muito preciso e ele te permite ter uma pegada aqui na mão, olha, que não fica aquela coisa que às vezes não sai produto ou às vezes ele muda de lugar sem que você queira, né, aquele aplicadorzinho. Realmente é muito mais fácil aplicar com ele e eu gosto muito de usar este pincel chanfradinho. No total eu mostrei pra vocês 7 pincéis. São apenas esses 7 pincéis que você precisa. E na verdade os pincéis de olhos, pra mim, gente, eu ainda fui bem específica em relação a mostrar 2 pincéis, o que cada um vai fazer. Porque assim, se você tiver um só, já facilita completamente sua vida. Você já faz assim, o esfumado ali da sua sombra e a sua vida tá resolvida. Então na verdade 6 pincéis, você faz uma maquiagem maravilhosa sem nenhuma dificuldade. E esse foi o primeiro vídeo longo do canal, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, curte aí todas essas paradas aí do YouTube e beijo, até a próxima!